Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Ladrão? Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Meu nome é Torres. E eu sou o Baessa. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Hoje teremos águias, frigideiras e orcs, tudo junto cantando. Deus me livre. Capítulo 6, da frigideira para o fogo. Pois bem, então prosseguimos desde a última empreitada de nosso querido Bilbinho pela porta e lutando com orcs, pulando golems e chegamos fora das montanhas. Bilbo se encontra solo, com medo, perdido, sem saber o que fazer, sem nada. Sem nada, isso é importante. Eles perderam tudo. Ele tá morto de fome, morto de sede, sem ninguém, e é engraçado que o senso de dever inspira ele pra voltar, muito a contragosto, né? Porque ele tem medo da galera ter ficado tudo na montanha. Nesse momento ele tá usando o anel, o que dá pra ele uma vantagem. E a mão do destino opera novamente no momento em que ele decide voltar pra dentro da caverna, né? Que ele foi nesse momento em que ele ouviu um conjunto de vozes próximas. E aí ele vai ver de qual que é, né? Vai ver de qual que é, ainda usando o anel. Isso. É porque ele nota que não são vozes de orcs. Lembrando que os sentidos dele estão todos aguçados, né? E aí ele consegue discernir as coisas. Ele vai se esgueirando e ele vê um capuz vermelho. Ele reconhece o Balin, que era quem cuidava da vigia. Era o vigia do grupo. O mais velho era o vigia do grupo. E ele decide fazer uma surpresa, né? Já que tá aqui, vamos aproveitar aqui. Já quase morremos mesmo. Agora é fazer uma zoeira, né? E isso, olha, tem que ter uma zoeirinha. Todos eles armados e desesperados vão adorar alguém aparecendo do nada no meio deles. Magnífico. Eu também fiquei morrendo de medo, velho. Imagina o Bilbo pula lá, o Gandalf tá com um negócio nele. E é isso, né? Ele passa por Balin olha diretamente pra ele sem... Balin olha na direção dele sem enxergar. E Bilbo passa por ele, segue pro local onde os outros membros estão confabulando sobre voltarem ou não pra buscar o ladrão. Na verdade, eles estão confabulando sobre o quanto o Bilbo é incapaz. É um peso morto. Ele não consegue acompanhá-los. E eles ficam culpando o coitado do Dori, velho. Eu tenho uma dó do Dori nesse capítulo. Coitado, também fiquei com dó. É o negócio de não assumir a culpa, né? Nunca é culpa de ninguém. Ninguém lembra, ninguém importa com ele. Mas a culpa é do Dori por não carregar e do Gandalf por trazer. Ter ideia de trazer. Exatamente. E é muito bonito, tipo, a revolta que o Gandalf fica. Fazer, olha... Se vocês não querem buscar ele, eu vou. E vocês tenham boa sorte pra se virar sem mim. Porque até agora, seus putos, fui eu que fiz tudo. Vocês não vão se dar muito bem a partir do momento que eu os abandonar, né? Então, obedeçam o mago. Que coisa ruim! E aqui estamos sem o ladrão, maldito. Nossa, e aqui a gente tem uma descrição bastante decepcionante sobre a luta deles lá dentro, né? Porque a descrição no capítulo foi razoável. Parecia ter sido uma batalha. Mas pelo que a gente vê aqui foi realmente muita sorte. Você quase cortou fora minha cabeça com a Glandrin. Thorin golpeava o Orcrist à torta e à direita. Você soltou um dos seus clarões e falou vamos. Realmente parece que eles foram tipo pro rumo. Então... Mas foi correria, justamente, que só quem lutava ali era o Thorin e o Gandalf. Os outros, eles não lutavam, só corria, velho. E aí eles corriam, quando tava começando a alcançar eles, começava a sessão de matança, né? Matança, raio, e corre, e é isso, até fugir. Por onde eles fugiram exatamente não fica muito claro, né? Os filmes mostram eles passando pelo mesmo lugar pelo qual o Bilbo saiu, mas não fica claro, né? Por onde ele saiu.
saíram por algum lugar a leste das montanhas. Meio que, se você ouvinte pegar aí o mapa em inglês, né, que a gente disponibiliza, tem o High Pass, que é justamente essa é a passagem que eles pegaram depois de Valfenda, Rivendell, se dirigindo às montanhas. Ali eles são pegos pelos orcs, nesse High Pass. E aí o Gandalf, por um senso de orientação ridículo, que eu queria muito ter, eles conseguem sair um pouco ao norte desse High Pass. Mas é isso, eles se assustam muito com a chegada surpresa do Bilbo, né? O Gandalf, ele chama o Balin e questiona como é possível alguém ter chegado no meio deles daquele jeito se fosse um orc. O Balin, de fato, ficou perplexo, diz ele que nunca nem um rato passou, nunca nem um rato passou com toda a cautela e silêncio debaixo do nariz dele. E ele contou a história dele, né? O que aconteceu, tudo, exceto sobre o anel. Mano, é engraçado isso, né? Porque o Bilbo já teve essa sagacidade aí de esconder o anel. Isso não teria sido pelo Bilbo. Isso já é influência do anel, de não se mostrar. Eu entendo que também é um senso de... É meio que um senso de orgulho e é ele querendo se provar pros caras. Porque ele escuta, com o anel, ele consegue escutar o tanto que os putos dos anão duvidam dele, né? E aí ele já tá num ponto que ele já tá fazendo... Olha, eu já tô há tanto tempo caminhando com vocês. Vocês me colocaram num negócio que eu não queria estar. Eu tenho que ficar me provando... Eu não vou mostrar meu segredo pra vocês. Vai ficar tudo... Eu quero que vocês me adorem. Ele fala... Bilbo ficou muito satisfeito com os elogios, apenas riu por dentro e não falou nada sobre o anel. E ele conta a história do Gollum, né? Ele fala, olha, eu fiquei preso no escuro e tal, e eu encontrei uma criatura esquisita, o cara habitava sozinho, parecia um monstro, era pequenininho, meio viscoso, etc. Parece que chamava Gollum, que ele tava... E nisso, a anteninha do Gandalf começa a vibrar. É um tique. O sentido aranha do Gandalf começa a coçar. Porque ele relaciona. Lembrando, pegando o fio da meada do que a gente falou no episódio passado, o anel, ele foi perdido por Isildur, que foi assassinado, não sei o que, no rio, o rio Anduin. Quando o anel é perdido, ele é encontrado pelo Sméagol, que nem a gente falou, né? Que era um povo ribeirinho também. Os sábios Galadriel, Elrond, Saruman, o Gandalf, eles tinham mais ou menos uma noção de onde o anel foi perdido. E aí eles levaram uma teoria, foi perdido no rio, acabou, nunca mais vai ver. Não, a essa altura já deve ter sido arrastado pro mar, tal. Só que o Gandalf, ele tinha mais ou menos conhecimento da história desse Gollum, uma história muito esquisita, de um parente distante dos hobbits, que encontrou um anelzinho mágico, um artefato mágico e começou a fazer besteira. Foi expulso do povo, etc. Quando o Bilbo menciona esse Gollum, ele... tem mais coisa que aconteceu aí. Mas ele ainda não sabe julgar, né? Ele ainda não tem noção de que aquele realmente era o anel. Ele só levanta suspeitas. Que coisa ruim! A história do Bilbo contada, omitindo a parte do anel, parece uma façanha impressionante, assim, de uma extrema destreza e coragem. Exatamente. E aí a galera fica ali tipo, caralho, bicho, esse maluco aí é foda pra caralho, bicho. E aí o Gandalf, já sentindo aí tudo que a gente falou, só dá uma olhadinha assim, dá uma sobrancelhada pro Bilbo. O Bilbo fica... Será que ele descobriu a história aí? E é isso. Engraçado é porque o Gandalf até fala que o Gandalf também se sente orgulhoso pelos seus próprios feitos. Ele não se incomoda de contar mais uma vez como ele conseguiu livrar os anões de todo o problema. A sua façanha de extrema esperteza. Ele seguiu pro portão que é famoso naquela área, né? Todos os moradores daquelas partes das montanhas já conhecem, sabem que aquela é uma saída guardada pelos orcs e nunca conseguiram bloqueá-la.
Tanto que o Gandalf ele já começa a tecer planos de procurar um gigante confiável para bloquear a entrada de Sirius. Dá uma utilidade pra esses putos eles... desses gigantes que não serve pra nada. Acertar uma pedra lá. 2 revoltos nos gigantes. É porque a entrada ela é muito recente, segundo o que o Gandalf fala. Essa entrada que eles acabaram caindo, ela é muito, muito recente, porque antes eles usavam outra entrada e aí essa é nova. Por isso que o Gandalf já se preocupa em fechá-la. A galera parou de passar pelas entradas antigas. Aí não via ninguém pros orcs emboscarem, né? Então aí eles fizeram outra num novo lugar mais próximo do começo da estrada, né? Da passagem da montanha. O Gandalf fala que eles precisam seguir viagem antes do sol se pôr, porque os orcs ainda estão ali na correria atrás deles, né? Por conta de toda a bagunça. Eles tinham que despistar os orcs antes do sol se pôr, porque os orcs à noite teriam mais chance de encontrá-los. E eles estão especialmente putos por conta da galera ter matado o Grão Orc, né? Exatamente. Mataram o líder da galera. Sim. Que coisa ruim! Eles seguem viagem, né? E aí vai continuando na correria. Raspelando os joelhos, tem confusão aqui, reclama de novo, porque de novo, toda batida de dedo que eles mandam numa pedra, eles começam a chorar e falar que a aventura não vai dar certo. Eles estão morrendo de fome, morrendo de cansaço, mas não tem opção, né? Porque toda a comida dele, tudo que eles tinham foi perdido. E eles estão morrendo de fome, estão morrendo de cansaço, e isso é potencializado porque o tempo que eles passaram dentro da montanha foi muito grande, né? O Bilbo faz um comentário sobre isso aqui. Eles contam que parece que passou 3 dias dentro da montanha, né, velho? Ô, Rogerinho, você imagina a inhaca que esses putos não devem estar. Os caras foram capturados mais ou menos numa terça de manhã ou segunda de noite. E aí, pelas contas do Gandalf, já estão na quinta-feira. Você imagina o estado que tá o pé desses caras. A situação das roupas, porque eles não têm mais nada, não tomaram banho, não fizeram nada. Você imagina o estado de mendicância desses anões. Imagina a fome, imagina o cansaço. Cara, aí você sai e o mago ainda diz: beleza, agora vamos continuar correndo. E eles continuam correndo. Os caras não cansam, né? Vida que segue. Em certo momento eles chegam nos restos de uma avalanche. E ao tentar descer pelos restos da avalanche, eles desencadeiam uma nova avalanche. Então, felicidade atrás de felicidade. O Bilbo fica pra trás de novo, tem que ficar escondendo atrás das árvores. Todo mundo acaba procurando abrigo atrás de árvores, né? E eles avançam por essa avalanche de forma debandada, mas eficiente. Eles andam um bocado. Até chegar numa clareira. Engraçado é que quando eles chegam na clareira, todo mundo tá com a sensação de que a clareira não é segura, mas mesmo assim eles ficam lá. Não que isso sirva de exemplo pra eles, né? Eles acharam que a caverna era segura e não era. Eles acharam que a clareira não era segura e não é também. A questão é, nada é seguro. Nada é seguro. No momento em que eles chegam na clareira, eles começam a ouvir uivos de lobos. Isso eu queria discutir aqui. Queria trazer em pauta que o plural de lobo é lobos, velho. Eu só leio lobos, mano. Puta que pariu, mano. Isso, velho. Eu não entendo vocês. Porque ovo... ovos, lobo, lobos. Eu não consigo, sério. Eu tenho que prestar muita atenção pra não falar lobos. Porra de plural tônico, mano. Não, velho, lobos não faz sentido nenhum. Lobos, velho. Que coisa ruim. Mas eu acho engraçado essa parte do livro que o Bilbo nunca tinha ouvido um uivo de lobo. Ele só conhecia porque ele tinha um primo do lado da família Tuque que ficava imitando um lobo pra assustar ele. Já ouviu descrições, né, e tal, mas... Pois é, justamente de ele já conhecer
por meios literários, ele sabe que não vai adiantar nada o anel no caso dos lobos. Eles podem encontrar pelo olfato e não vai dar bom, não vai dar bom, não vai dar bom, e bate o desespero. Escapar dos orcs pra ser pego por lobos. E aí hoje a gente fala da frigideira pro fogo. Bilbo originando jargões populares através do desespero, o que faz todo sentido, né? Porque o Bilbo ele passa a metade do Hobbit desesperado, a outra metade ele passa com fome, com saudade de casa. Aí eles saem no desespero pra subir nas árvores. Gandalf manda os subam nas árvores depressa. Eu já passei por uma situação dessa, fugindo de um boi. Eu posso afirmar que funciona, mas a árvore tem que caber a quantidade de pessoas. A árvore acabou não cabendo as pessoas e eu tive que pular por uma cerca. Você já foi perseguido por um boi? Já, eu tenho uma cicatriz até hoje, porque quando eu pulei a cerca eu cortei o braço. Ô, louco. Mas eles começam a subir nas árvores, Aí o que acontece quando todo mundo tá em cima das árvores? O Bilbo fica pra trás de novo, porque o Bilbo tá sempre pra trás, mano. Como assim? Eu fico imaginando todo mundo em cima na árvore e tá lá o Bilbo correndo de árvore em árvore, arrastando a mão. O Thorin fala com a maior calma do mundo: ele vai ser devorado se não fizermos algo. Aí ele chama o Dori e manda o Dori ajudar. No ato de ajudar, eles quase são pegos. Será que ele perdeu algum par ou ímpar? Deve ter perdido, né? Ele perdeu no Cuidador de Ladrão da Semana. Os anões devem ter isso. Cuidador É muito do ladrão a cara da deles fazer 0 em 1 pra decidir o cuidador de Hobbit. Velho. Aí o Dori desce da árvore, coloca o Bilbo no ombro, o Bilbo sobe nele, sobe na árvore, depois ele vai subir, quase é mordido por um lobo, que quase pega o calcanhar dele. É isso aí. Os orcs, eles são lobos malignos que falam sua própria língua. Eu achei uma arte do John Howe. John Howe tem umas artes sensacionais. Ele é um dos ilustradores oficiais do Senhor dos Anéis. Caraca, velho, mas parece o capeta, é um lobo meio encaveirado. Sugere-se que eles foram uma das criaturas criadas por Morgoth, que foi o maior senhor do mal na Terra-média, e a gente sabe que são criaturas de dor e sofrimento. Os orcs, eles não conseguem subir em árvores, então eles estão tecnicamente a salvos pelo menos até que os orcs chegassem, né? E aí, nesse momento, eles descobrem que ali é um ponto de encontro, né? Eles não, na verdade, né? Porque a única pessoa que fala a língua dos wargs é o Gandalf. Isso, então ele começa a ouvir o que estava acontecendo. Aquele era um local de encontro dos lobos com os orcs. Eles iam se juntar para atacar vilarejos próximos de alguns homens bastante corajosos que vieram do sul. E ocorria ocasionalmente essa troca de auxílios entre os orcs e os wargs, chegando às vezes aos orcs cavalgarem mesmo os wargs da mesma forma que os humanos cavalgam cavalos. Que coisa ruim! Prosseguindo a história, os lobos começam a se reunir no centro da clareira e eles começam a se reunir em volta de um lobo, que aparentemente é o líder, né? E aí esse líder começa a falar. E o Gandalf, como entende a língua dos wargs, ele começa a entender que ele é um ponto de encontro entre os wargs e os orcs que estão se preparando para uma missão. O livro conta que, com o passar do tempo, alguns homens começaram a se mudar para ali e para próximo. Homens corajosos, porque as montanhas eram lugares perigosos. E eles criaram vilarejos por ali. É porque eram homens mais ou menos organizados, né? Era uma comunidade mais ou menos organizada. E aí eles faziam esses ataques. Era mais querendo roubar comida e pegar escravo pra eles, né? Só que aquela noite era uma noite especial, porque eles iam fazer uma excursão muito grande. Eles queriam detonar a aldeia. E os orcs estavam atrasados justamente por conta da morte do Rei Goblin. É engraçado porque tem a descrição de que o Bilbo tem a descrição do Bilbo ouvindo os orcs conversarem, e mesmo ele não entendendo nada, dá pra ver que são palavras fortes e ruins. Como se tudo que saísse da boca deles fosse maligno, né? O Gandalf,
ouvindo os planos dos orcs, percebe que eles estão mais enrascados do que eles imaginavam. Porque ele percebe que os orcs estão vindo e os lobos só estão esperando os orcs chegarem. Por quê? Orcs sobem em árvores ou podem derrubá-las. Então eles estão com o tempo contado, porque quando os orcs chegarem, eles vão morrer. Gandalf percebe ali que uma atitude deve ser tomada. E aí ele perde a paciência e usa começa a fazer uma magia de fogo. Isso aí, que a gente ouve falar bastante das peripécias de Gandalf envolvendo fogo, né? Temos mais um aqui. Essa cena é bem legal. Ele começa a acender pinhas e começa a lançar contra os wargs, que não tem opção a não ser deitar no chão e começar a rolar. Os wargs, eles têm muito medo de fogo, e esse é um fogo especialmente desconfortável e estranho, né? Porque é um fogo mágico. Não que exista fogo confortável de se sentir na sua pele em chamas, mas... Detalhe. E ele começa a mandar em sucessão, né? E vai jogando nos wargs, acertando com uma pontaria sensacional. Fazendo fogos de fazendo fogos. Olha aí, ó. Fogos, viu? Tá Floral tônico. Você destruiu a minha mente, velho. Que delícia, mano. O português, ele tá massa hoje nesse episódio. Ele fazia explosões de muitas cores, né? E aí faíscas de várias cores diferentes e os orcs saíam correndo. Como seria corre negada na língua dos orcs? Ou dos lobos? Ou então, tipo, pega... Ficou muito perfeito. Ou então seria, tipo... O Gandalf pega a pinha, acerta o bicho no focinho e ele grita... Ah! Que coisa ruim! Ai, sabia! Quando falta de melhores do mundo, manda improváveis também. Que coisa ruim! Enquanto o Gandalf fazia todo o trabalho, de novo, aí os anões tudo aplaudindo. Ei, nada é foda! E chega um ponto que já tá tendo um alvoroço tão grande que eles são notados pelo Senhor das Águias, né? Que as grandes águias tinham ninhos ali perto. O Senhor das Águias, ele fica curioso com o que tá acontecendo na floresta, né? Estariam os orcs planejando alguma nova maldade? Então ele vai pra onde o caos está acontecendo, tentar descobrir o que é aquilo ali. E aí eles descem pra ver o que tá acontecendo. Quando eles estão chegando mais perto, o que acontece? Jogou pinha com fogo na galera. Só que tá muito seco ali. E aí os orcs começam a tramar, eles começam a montar um monte de galho seco. Eles não tinham tanto medo de fogo quanto os wargs. Os orcs começam a montar uma pira gigantesca para torrar os anões. Ah, válido citar que os orcs, assim como os elfos, chegaram, viram os lobos queimando e fizeram o quê? Pararam pra rir e apontar o dedo, imagina. Tipo, nós somos parceiros e nós cometemos crimes juntos, mas eu vou rir de você enquanto você morre queimado. E aí depois da bagunça, depois da risaiada, eles se organizam, né? E aí a coisa começa a virar pro lado deles. O tabuleiro começa a virar. E aí quem tá enrascado agora são os anões, Gandalf e Bilbo. Então os orcs começam a cantar. Eles compõem uma música falando sobre 15 passarinhos que estão em cima das árvores, que foram as 15 pessoas que causaram todo o caos lá na caverna deles. E aí eles estão planejando uma armadilha para matar os nossos queridos companheiros. E é impressionante a rapidez que esses putos compõem uma música, né, velho? Tipo assim, eles vêem... tem muito tempo livre, velho. É muito... como é que é? Mente ociosa é oficina do diabo. A mente desses caras é muito ociosa, velho. Pois é, pra você ver, no mundo de Tolkien até os criminosos são poetas. Não, e se você pega...
particularmente, eu nunca gostei de nenhuma das músicas do Tolkien. Tem muito poucas seletas que eu paro pra ler e eu acho sensacional, principalmente no Senhor dos Anéis. Tem umas que eu acho bem legal no começo e no final. Aí depois me cansa. Pois é. Então, tretas, eles estão prestes a virar assado, né? E Gandalf ele sobe até o topo da árvore, intenção de se lançar ao meio dos lobos e causar um estrago. E aí o Gandalf se prepara para se sacrificar, né? Segundo as palavras do livro. O Gandalf ele sobe até o topo da árvore e ele tá preparando alguma magia pra dar cabo nos orcs que estão lá embaixo, né? E salvar os anões. Tá, e aí quando ele tá no topo da árvore, chega o Senhor das Águias e pega ele e leva embora. E os orcs ficam putos. É engraçado essa relação orcs-águias, porque os orcs, eles temem as águias e odeiam as águias. As águias, por outro lado, só odeiam os orcs, mas elas não temem os orcs, porque elas fazem o que querem com eles. Elas não se envolvem muito, mas quando elas estão com raiva, elas só passam, pegam eles com as garras e fazem o que querem. Isso tá em consonância, por assim dizer, com outros trechos da obra do Tolkien, porque as águias elas estão diretamente relacionadas com Gondolin, o lance da Primeira Era, Silmarillion. E sempre deram problema para os orcs. É histórico esse ódio e esse pavor que eles têm das águias, porque sempre que eles chegavam perto do ninho delas no Silmarillion, elas pegavam e capavam todo mundo. É interessante porque você vê um resquício de mágoa, de ressentimento, de coisa de milênios atrás. Como a gente viu com a Orcrist e a Fenrir, eles carregam muito rancor no coração deles. E ali nas montanhas, especialmente os orcs não conseguem se livrar das águias, porque obviamente elas voam, e depois porque os ninhos que elas fazem ficam em lugares inacessíveis, né? O Gandalf, depois que o mestre águia pega ele conversa, e aí as outras águias começam a dar rasantes e pegar os anões, e aí eles são levados para um lugar. Mas alguém fica para trás. Quem fica para trás? Quem fica para trás? Quem que fica para trás? Quem que sempre fica para trás? Bilbo fica para trás de novo. Quase que esquecem, ele se agarra nas pernas de quem? Dori de novo. Coitado, velho. Ele se agarra nas pernas do Dori de novo. E aí você imagina a cena. A águia carregando pelas garras, uma águia gigante carregando um anão pelas garras. O anão carregando com as pernas e o Bilbo segurando ali, abraçado no tornozelo do Dori. E os dois gritando: minhas pernas, minhas pernas! Que coisa ruim! Pois é, e o Bilbo fala que ele tava no limite quando a águia pousa ele, né? Os braços estavam prestes a desistir. Você imagina um cara que não come tem 3 dias. Quando eles chegam no ninho, as aves se referem a eles como prisioneiros. E aí o Bilbo dá aquela desanimada de novo, né? O Bilbo, ele tá com medo, né, do que pode acontecer com eles, e eles têm um breve diálogo ali com as águias. A gente descobre que o Senhor das Águias, ele tinha uma dívida para com o Gandalf, porque ele já curou ele de um ferimento, etc. O Gandalf, ele tinha boas relações com as águias. E aí, o primeiro pedido, quando eles chegam no ninho e o Gandalf tá conversando, ele fala: olha, por favor, vocês têm alguma coisa pra gente comer, pelo amor de Deus? E eles ajudam, trazem umas coisinhas pra eles fazerem um banquetezinho no topo das montanhas, bem magro. Você imagina o frio! Dormiu na rocha dura, mais profundamente do que jamais dormira na cama de penas em sua pequena toca. Você imagina o cansaço, velho. Mas toda noite sonhou com a própria casa e em seu sonho caminhou em todos os cômodos, procurando algo que não conseguia encontrar nem lembrar como era. Interessante. Que coisa ruim! Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos para este episódio. Torres. Se hoje nós lemos um capítulo do Hobbit, ontem eu disse que Hobbit, o dia do Hobbit é o dia do anão, do mago
dos professores, mas também é o dia dos animais. Sempre que você vê um hobbit, tem sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Um lobo atrás. Você vira um hobbit. Ai, meu Deus. Vai, continua. Vai, essa. Mano, esses orcs, eles compõem muito, mano. Eles são tipo o Fernando e Sorocaba da Terra-média. Volta logo pro condado, ou eu vou pra Eladri. Já eu só posso admirar o Gandalf pela sua habilidade de criar o artefato explosivo chamado granada e a comida muito adorada chamada cachorro quente. E com isso, meninos e meninas, finalizamos mais um episódio de Tumba do Balim. Você pode nos acompanhar no nosso blog tumbadobalim.home.blog. Lá nós disponibilizamos imagens, disponibilizamos mapas para vocês se situarem na aventura e onde que os nossos queridos anões, nosso querido Bilbo e Gandalf estão na aventura. Nós temos Instagram, @tumbadobalim, nós temos e-mail, tumbadobalim@gmail.com, nós temos Twitter, @tumbadobalim, não falta meio de comunicação. Então, se vocês têm comentários, sugestões, manda pra gente que nós vamos gostar muito.